Mas o que a gente vê historicamente no Brasil é o uso das instituições para fins privados, econômicos, ou para fins políticos, partidários. Então, o que a gente quer é blindar as instituições brasileiras contra esse uso e blindar a cultura também. E muitas vezes, acho que esse exemplo da Amauri é uma verdade, já aconteceu no Brasil, de usarem a cultura para a doutrinação, dominação das pessoas. E, na verdade, o que a gente quer é descentralizar, para que cada indivíduo, cada pessoa tenha mais liberdade de expressão e possa não estar submetida a isso. Então, a pergunta é a seguinte: o Brasil tem alguns centros de excelências. A música brasileira é reconhecida internacionalmente, as novelas brasileiras são exportadas para o mundo, alguns filmes brasileiros têm conseguido isso. Como eles conseguiram? Foi por meio de favores do governo ou foi por meio mais de desenvolver talentos, de descentralizar a criação, de estimular realmente essa brasilidade que existe nas pessoas? Como é que foi feito? Vocês que conhecem melhor isso aí, como é que nós chegamos na excelência nesses dois exemplos? É talento puro. Eu acredito pensar do ponto de vista micro, né? Como é que um produto cultural, um espetáculo, um filme, ele vai se tornar o que é, né? De um lado, como é que ele vai enfrentar todas essas condições ambientais para ele virar o que ele é, de uma ideia até um produto pronto, né? Então, de um lado, o Diller falou bem, assim, você pode ter o Estado moldando isso, né? E o mercado moldando isso. Você tem esse embate de forças, né? E você tem um pesadelo, de alguma maneira, que é talvez esse futuro que vai acontecer, que é essa comissão de notáveis do fundão, esse fundo, né, estatal. E também você falou de uma coisa interessante, que eu achei interessante, que é uma espécie de censura também dos diretores de marketing das empresas, né? Então você tem esse embate. Mas eu me pergunto assim, eu vi durante todo o debate, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu percebi uma coisa. Eu não vi um otimismo das pessoas, e eu tenho visto isso em geral, um otimismo das pessoas em relação à própria cultura brasileira, que eu acho que também a gente está faltando discutir um pouco isso. Porque, de alguma forma, toda essa experiência do Brasil, nessas leis que a gente passou, a gente já teve uma experiência rica, né? A gente teve a Embrafilme, no caso do cinema, a gente teve o fim da Embrafilme com o Collor, praticamente extinção do cinema. Você tem novas leis, né, de incentivo. A gente tem toda uma experiência. E isso você pode pensar nisso como uma espécie de obra de arte também, né? Como é que a gente produziu isso, o país produziu isso? E eu queria perguntar para o Geraldo, eu li a sua tradução da Tempestade, eu acho que você pegou uma obra do Shakespeare, que é uma coisa inglesa, né? Como é que ele falou, o Fernando falou, anglo-saxã, e pegou e fez uma transformação para uma coisa brasileira, né? O que você pensa dessa questão de você pegar as leis americanas de cultura, estilo zerar a nossa história, né? E implementar isso no Brasil? Será que você acha interessante isso? É basicamente isso. Acho que você tem razão quando diz que nós estamos criando a cultura brasileira. A cultura brasileira ainda não tem pregnância, para usar uma palavra que foi trazida também. Todas as palavras foram trazidas de fora, exceto as tupis que já estavam aqui, né? Mas não temos ainda uma cultura que seja capaz de nos mobilizar e de fazer com que... por outro lado, a cultura planetária, que não é necessariamente americana, é a cultura ocidental, que vem lá dos gregos, que criaram a primeira grande mitologia. Aliás, respondendo à pergunta dele sobre a produção cultural, a primeira grande série de produções culturais foi uma política de Estado de Atenas, no século V a.C., quer dizer, depois o segundo grande surto de teatro assim, brilhante na história da humanidade foi uma política de Estado do Cromwell e do rei Henrique VIII na Inglaterra, do século XVI. Quer dizer, então é muito interessante. Nem tinha me ocorrido como é importante essa presença do Estado. Eu não sou um camarada, eu defendo, eu sou um anarquista. Eu acho o Estado uma coisa abominável. Acho o liberalismo assim, perigoso, porque que cria algumas falácias e cria algumas ilusões de liberdade que a mim me atemorizam, mas... E é curioso você ver como é que até figuras icônicas. Você também falou uma coisa muito curiosa, que estava falando sobre temas de 40 anos atrás, e eu acho que há questões muito sérias, ameaças muito sérias à liberdade, e uma necessidade muito urgente de formular políticas
que sejam capazes de nos emancipar e fazer com que nós tenhamos esse apreço aí por alguma coisa que seja semelhante à cultura brasileira, coisa que é muito difícil para nós, que é um exercício cotidiano de superação de uma série de modelos que nos são impostos por outras culturas, né? E nós tendo essa cultura miscigenada, precária e em constante formação. O primeiro autor citado aqui hoje, o primeiro personagem citado foi Macunaíma, quer dizer, uma cultura que se caracteriza por uma visão autoderrisória, uma visão negativa de si mesmo. Então, é preciso criar alguma positividade. E aí, indo para a tua proposição, eu sou extremamente otimista, eu acho que o Brasil tem esse potencial, acho que nós estamos criando essa cultura, acho que já existe um caldo, mesmo que não percebamos, assim como você declarou não perceber, e o Brasil já é uma paixão que nos pervade e que mesmo a revelia de nós mesmos, e mesmo que haja surtos de negatividade com relação ao país, ao Estado e ao governo, como é o nosso caso em tantas ocasiões, eu acho que nós faremos disso aqui um país bacana e criaremos uma cultura cada vez mais polimorfa e múltipla e que seja capaz de expressar essa coisa misteriosa chamada Brasil. O sistema de identificação por voz para a indústria bancária, ele é muito mais seguro do que qualquer outro sistema, digital, assinatura, etc, etc. Então, grande parte das transações com o banco virão por voz. Isso aí, esse salto, permitirá a tradução simultânea por voz. Então, para que você precisa abrir mão da sua língua? Você pode continuar falando sua língua tranquilamente e o seu interlocutor ouvirá na língua dele. Você tem no Google, isso é uma realidade no Google. Mas você vê o Google é um exemplo disso, a internet é um exemplo disso, quer dizer, a língua inglesa passou por 3 impérios sucessivos. O primeiro foi o Império Inglês, o segundo foi o Império Americano e o terceiro, o Império da Informática. E se você até considerar agora tem um quarto a caminho. Evidentemente, essa língua se torna uma língua hegemônica. Evidentemente, as expressões, a sintaxe dessa língua começa a contaminar a sintaxe da sua língua. Sempre processo. Você vai no arpoador, se você for um banhista brasileiro, você morre afogado, porque está escrito no arpoador drifting, entendeu? Não está escrito correnteza. Então, está havendo um processo. Eu não tenho nenhum medo de globalização. Houve uma globalização na época do Império Romano, houve uma globalização no Renascimento Europeu. Agora, esta globalização precisa, tal como as outras, precisa ser minimamente controlada pelos Estados nacionais, para que não nos tornemos satélites de 4ª categoria, sem sequer o direito a uma linguazinha periférica que a gente use, pelo menos, para fazer amor. Você vai ter que dizer assim, ai, ui, em inglês. Yes, yes, yes. Você não pode mais dizer oba, oba, oba. As nossas interjeições já são uhu. Hoje, quando uma pessoa se sente entusiasmada, diz assim, uhu, uau, yes. Nós estamos a nossa língua está sendo destruída. E isso pode ser coisa de Asterix, de Gaulois, mas eu acho que é uma luta fundamental para que não se dissolva a esperança de que exista Brasil. Agora, em contraponto a isso, eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente. Se nós viermos a falar inglês, a nossa cinematografia vai ser extraordinária no mundo, entendeu? Porque o nosso problema é esse, é que português só se fala por aqui, Portugal, Dama, Gamon e Diu, por aí, entendeu? Então é pouco. Então, se nós falarmos inglês, aí sim, a nossa criatividade, vai ser extraordinária, como os australianos, né? Os australianos têm essa dádiva, né?